a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam conosco hoje e sempre. Amém? Eu tenho ministrado uma série de pregações recentemente, procurando de uma forma, usando uma linguagem de expressão, de uma forma que se torne mais compreensível a vontade de Deus acerca da luz da tua palavra, o que ela quer nos ensinar, a forma correta de nós vivermos. Falei de tempestades, uma pena que todo sábado seja isso, né? Sábado e domingo, porque não tem o papel para assinar, as pessoas percam a oportunidade de aprender sobre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós, né? Eu vou começar agora uma série de ministrações falando de lugares, falando de tempestades. Agora eu vou falar de lugares que nós frequentamos ou visitamos com uma determinada frequência. Muitas vezes vivemos nesses lugares, entramos e saímos deles, mas não são os lugares que Deus tem predestinado, os lugares que Deus tem preparado para aqueles que amam. Mas são lugares que nós visitamos e permanecemos pela nossa falta de habilidade de lidar com nossos pensamentos, sentimentos, emoções, pelas escolhas erradas, pelas crises, pelos problemas, pelas circunstâncias. Muitas vezes nós somos levados a esse lugar. O problema não é, muitas vezes, inclusive, nós frequentarmos esse lugar. Muitas vezes, esses lugares, quando nós frequentamos, nós temos um crescimento, uma maturidade. Como eu falei das tempestades, todas elas aconteceram dentro do mar, porque o mar é um ambiente que não pertence, não é o habitat do homem. Então ali é desconfortável para o homem quando ele não sente segurança, quando as coisas fogem do seu controle. Na Bíblia cita vários lugares, um deles eu vou falar hoje, Lodebar. Encontro registrado no livro de 2 Samuel. Essa cidade chamada Lodebar, ela só foi conhecida por causa da presença de um homem lá. Vocês vão conhecer, Mefibosete. Lodebar significa terra de campos difíceis, terra de miséria, onde nada do que se planta se colhe. Uma terra de tristeza e dor, né, Bíblia? Terra de tristeza e dor. Essa palavra se encontra onde? 2 Samuel, capítulo 9. Capítulo 9. Olha onde eu abri, Bíblia. 2 Samuel. Capítulo 9. Então, para que vocês entendam essa palavra, Mefibosete era neto do rei Saul, filho de Jonas. Ele era herdeiro do trono de Israel. Mas existiu uma batalha no monte de Jubal, onde os filisteus venceram o exército de Israel, e ali foi morto o rei Saul, Jonas e Esobete, que eram os filhos de Israel. E a notícia logo chega no palácio de que Israel havia perdido a batalha e o rei e seus filhos haviam sido mortos. Então a babá de Mefibosete, que no ocasião tinha 5 anos de idade, sabendo que eles iriam para o palácio e iriam tentar matar o único herdeiro que havia ficado, num ato de desespero, pega Mefibosete no colo e sai correndo com Mefibosete. E nessa fuga ela acaba tropeçando e caindo no chão. E Mefibosete acaba ficando aleijado no pé, dos 2 pés. Ele tinha 5 anos quando isso aconteceu. E ele vai para essa terra chamada Lodebar, que significa terra de miséria e dor, terra de sofrimento, tristeza, terra onde nada do que se planta se dá. E houve uma ocasião, pela amizade muito sincera, que a palavra de Deus fala que se amavam muito, Jonas e Davi, quando Davi assumiu o trono, ele acabou se esquecendo do pacto que havia feito com Jonas, que aquele que morresse primeiro, o que ficasse, ia cuidar da descendência do outro. Demorou muito tempo. Quando Mefibosete estava entre 25 e 30 anos, Davi se lembra da promessa que tinha feito a Jonas. E aí ele pergunta
para um dos servos que tinham servido a rei Saul, chamado Ziba. Uma amiga até Ziba, que também tinha servido o rei Saul, se havia alguém da casa de Saul para ele usar para comer de benevolência, para cumprir o pacto que ele havia feito. E aí Ziba fala, existe um sim, um aleijado, filho de Jonatas. Eu quero abrir um parênteses aqui, para nós começarmos a nossa identificação com o primeiro lugar que nós estamos vivendo. Muitos de nós ou estamos vivendo em um lugar de miséria, de dor, de sofrimento, de tristeza há muito tempo, ou temos visitado esse lugar com muita frequência. Esse Mefibosete pode ser eu, pode ser o Senhor, né? Não sei há quanto tempo que você está nesse lugar, ou tem visitado esse lugar, mas certamente a identificação é inevitável para nós. Porque nós, primeiramente, nós somos filhos do Rei. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Tem um trono nos esperando. Aleluia. Então nós somos Mefibosete, tem um trono nos esperando. Porém, nós estamos vivendo em uma situação semelhante. O que nos levou a essa situação? Circunstâncias dessa vida, escolhas erradas que nós fizemos, inabilidade de lidar com pensamentos, sentimentos, emoções, dificuldade de ajustamento com a sociedade, eu não sei. Qual o motivo? Eu sei que nós estamos vivendo num lugar que não é o lugar que Deus preparou para nós vivermos. Jerusalém significa cidade da paz. Lodebar, cidade de terra santa. Hoje eu estou citando o exemplo da cidade de Lodebar. Amanhã eu vou falar de Emaús, dos discípulos da caminho de Emaús. Jerusalém, cidade da paz. Emaús, cidade de águas quentes. Mas eu não quero misturar os dois textos para não atrapalhar o entendimento. Hoje eu vou falar de Lodebar. Então estava ali Mefibosete, que quando chegou naquela cidade, aleijado dos pés, eles sofreram, é isso que eu quero que vocês entendam, todos os traumas possíveis a um ser humano sofrer de uma única vez. Primeiro trauma, um trauma físico. 5 anos de idade, caiu, perdeu, aleijado dos dois pés. Um trauma emocional, chegar diante dele, um menino que viveu com todas as regalias de um filho, de um herdeiro, de um príncipe, chegar diante dele a informação de que de uma vez só perdeu pai, tio, avô. Um trauma emocional. Um trauma social, porque vivia, como eu disse, dentro do palácio, tendo todas as suas necessidades atendidas imediatamente, tendo que ir para uma terra de miséria, para a casa de Maquiro, que favoreceu Mefibosete, não deixando que fosse enforcado na ocasião. Um trauma social. Um trauma espiritual, porque como alguém passou por tanto sofrimento de uma única vez, pode crer que exista em Deus alguém que o favoreça, alguém que lhe dê um sinal de favor. Então, se nós pegarmos trauma emocional, trauma familiar, familiar. O familiar é alguém que perde todos os membros da sua família de uma única vez. Então, ao pegar aqui a história de Mefibosete, eu imagino que talvez você não tenha sofrido todos os traumas de uma única vez como esse rapaz sofreu, mas um deles, pelo menos, todos nós sofremos. Ele sofreu todos. Ele se intitulava como um cão morto. Se você pegar o texto e ler o texto, 2 Samuel, capítulo 9, dos versos 1 ao 13, você vai ver ele se auto-intitulando como um cão morto. O homem chegar a ponto de desânimo da vida, de se autodenominar cão morto, nem vivo. Se denominar cão já era péssimo, e ainda mais morto, quer dizer, não se considerar nem um ser humano, e ainda mais um animal e morto. Olha só a estima desse homem que estava lá. Um homem que tinha tudo para dar certo na vida. Nasceu em berço esplêndido, nasceu em berço de ouro,
tudo parecia uma circunstância da vida, uma circunstância da vida acontece de uma forma imprevista. Quantos imprevistos, quantas coisas que nós não imaginávamos que pode acontecer na nossa vida e muda totalmente o curso da nossa história. Por isso que eu não vou colocar esse louvor nos ouvidos. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui ponte seca, hoje eu sou oceano. Fui barco à deriva, noite sem lua, verão sem calor. Mas quando você descobrir, você já entendeu, você já foi. Hoje eu sou verdade, mas você já foi. Mas hoje você é a verdade. E a verdade que você é filho de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Da terra. E tem um trono te esperando. E aí eu não sei se vocês se lembram, me ocorreu agora, eu gosto de repetir quando eu sei que oportuno é, né? A história daquele leão. Como que é o rei leão lá do Simba, né? Simba. Tá? Então o Simba vê seu pai, Mufasa, morrer numa estourada de gnus. Não é? Mufasa. Não, Mufasa é o rei. Scar que é o tio. Então Mufasa é o rei e morreu numa estourada de gnus. Aí veio o tio dele, Scar, e fala para ele: você matou seu pai. Ele é apenas um menino obedecido. Ele é derrotado, fugiu. E o tio dele já fez isso de propósito para assumir o trono. É o inimigo que vem roubar aquilo que é o seu lugar. Quantas vezes o inimigo vem lançar uma seta inflamada na sua mente, no sofisma, para fazer você desviar do seu foco, do seu caminho, do lugar que está predestinado a você? E aí Mufasa vai falar para ele e foge. E aí, na fuga, ele encontra um porco e um suricata. Um javali e um suricata. Que olha para ele e fala: nossa, um leão, ele vai nos comer. Vamos falar para ele que ele não é leão. E aí ele vai viver com a gente. E aí o leãozinho passa a viver. O porco e o suricata comendo as mesmas coisas. O porco e o suricata, larvas, insetos. Até que chega o macaco. Olha o macaco, meu. O macaco chega lá com um pedaço de pau, cajado, pá! Na cabeça do leão. Eu vi com o cajado todo dia, pá! Na cabeça de vocês, leões guerreiros, vitoriosos. Não sabem a sua identidade de Deus, porque vocês são vitoriosos, guerreiros, feitos na imagem e semelhança de Deus para ser mais do que vencedores. Então eu todo dia estou vindo meu cajado de pé e macaco fez na cabeça do leão. Para ele, o que você está fazendo? Tem um rei te esperando. Aí aquele leãozinho dá um rugido. E vai para dentro do lago, vai. Quando ele chega do lago, ele olha para o lago, quem tem que ver refletido a imagem? E quem você tem que refletir? O Pai. E quem é seu pai? Oh, glória! Glória. Aleluia. Tem um rei esperando. E Mefibosete estava nessa condição. Ele era herdeiro, ele era príncipe, ele era filho de Judas. Então, em algum momento, se tudo tivesse acontecido como deveria, dentro de uma normalidade, em algum momento ele assumiria o trono. Mas as circunstâncias dessa vida fizeram com que ele teve que a tua sorte, a tua história fosse mudada. Mas Deus não se esqueceu de você. Passaram-se 25 anos aproximadamente. Aquele homem vivendo numa situação de miséria, de dor, de fracasso, se titulando como cão morto, talvez o tempo todo da sua vida terminando na sua mente, no seu coração, o tipo de vida que ele teria levado se não tivesse acontecido as coisas como aconteceram no palácio como ele estava. Não teria tido os traumas que ele teve todos de uma vez, um trauma familiar, um trauma físico, um trauma emocional, um trauma espiritual, um trauma social, os 5 traumas que afetam a vida de um ser humano, os 5 que
atingiu ele praticamente todos de uma única vez. Davi se esqueceu do pacto que havia feito com Jonatas. Davi esqueceu, mas Deus não. E um dia Deus fez Davi se lembrar. E Ziba. O servo que era de Saul, que havia tanto. Ele nunca falou nada, ele sabia desde o princípio que havia o herdeiro. Mas ele nunca quis falar que estava se apostando de alguns dos bens que era de Saul. Não tinha Saul e possível, como se fosse o servo principal, se beneficiando das coisas. Porque ele sempre soube da presença de Deus no céu. Tanto que ele foi lá e falou: tem um aleijado. 25 anos depois. E aí Davi manda chamar Ziba. Manda chamar o Mefibosete. E põe o Mefibosete na posição que ele jamais deveria ter saído. Você vai comer a casa do rei, você vai se vestir como um rei. Esse louvor maravilhoso que fala justamente dessa passagem da Bíblia. Eu quero que você entenda uma coisa, irmão. Talvez você hoje esteja num lugar semelhante ao lugar. Eu não sei o que te levou para lá. Talvez muitas vezes você tenha visitado, até com uma certa frequência. Nós, a dependência química, tem muito disso, né? Em algum momento da nossa vida a gente consegue tomar uma decisão, é motivado a parar de usar droga, sem que precise de uma internação, às vezes. Consegue ver a nossa vida acontecendo, as coisas, né, melhorando, conquistando, de repente, uma facilidade muito grande que nós temos de construir, de reconquistar as coisas, de repente, tudo de novo, uma lona. Então nós nos identificamos com esse texto, eu pelo menos, né? Eu já aconteceu isso muitas vezes, visitando o Lodebar, entrando e saindo do Lodebar o tempo todo. Mas o Lodebar não é teu lugar. E o lugar é do rei, eu sou filho. Glória a Deus. Sou herdeiro de Deus e herdeiro por Jesus, das promessas. Quantas promessas tem na Bíblia, senhor? 8.000. 8.000 promessas. De vez, eu pensei os planos que tem coisas maravilhosas, planos de bem e não tem mal, para que tenhais esperança no final que desejais. Que final se deseja para a sua vida? Ficar em Lodebar? Sai de Lodebar! Porque hoje Deus manda te chamar. Deus manda te chamar. Sai de Lodebar. Porque tem uma veste nova te esperando. Tem uma sandália nova te esperando. Falando de lugares, né, que eu também vou citar, porque eu falei de tempestades, agora eu vou falar de lugares. Eu vou falar também do filho pródigo, que estava no lugar certinho, sozinho, a casa do papai, onde tinha tudo. Poderia não ter tudo que ele queria, mas tinha tudo que ele precisava. E me parece que não era tão assim, que o pai dele tinha muitos servos, ele tinha uma herança, e resolveu ir para um lugar que não precisava de filho. E o pai deixou ele experimentar aquele lugar. Mas poderia ter se negado, porque era uma herança. E herança é um conjunto de princípios jurídicos que faz a transmissão de bem, de patrimônio, de direitos, deveres e obrigações de uma pessoa para outra. Depois que a pessoa morre. O pai estava vivo ainda. Mas isso é uma outra administração. Hoje é no debate. Não sei se você se identificou com esse texto ou não. Eu me identifico todas as vezes que eu ministro ele. Porque me parece que até hoje, por causa de inabilidades que eu ainda tenho da hipertensão da minha me leve no Lodebar. Não sei, nem preciso ir lá mais, mas acabo indo para o Lodebar. Que a palavra serve para mim primeiro, para os ouvidos estar mais perto da minha boca do que eu sinto. Vira e mexe comigo para o Lodebar. Por quê? O Lodebar não é meu lugar, não é o seu lugar. Porque o que eu tinha, eu, de aprender no Lodebar, era para eu
não era esse o meu destino. A vida, de alguma forma, me levou até o Debar. O fato é que eu não preciso mais ter que ir até lá e me ainda vou. Tá? Vou levar no lugar, vou levar nesse lugar. O nosso lugar é Jerusalém. Aleluia. Jerusalém, cidade da paz. Dá um destino eu deveria ter saído. Os discípulos, só para a gente dar uma ideia do que vou dizer amanhã, os discípulos, se era discípulos, quer dizer, eram seguidores de Jesus. Eram homens que acompanhavam Jesus e presenciaram vários dos milagres que Jesus operou. Milagres, sinais, maravilhas e prodígios. Mas aí depois da crucificação, viram milagres, viu Jesus? Depois da crucificação, Jesus tinha dado, falado, devido à sua morte, isso está em Mateus. Fala em vários, né? Porque Não sei, mas ele tinha dado já toda a instrução. já tinha dado. Só que é isso. Depois que morreu, vem cá. Depois que morreu, os dois discípulos acabam de Emaús. Pelo que eu estudei em teologia, parece que é um casal, mas não é. Eles também. Você viu o morto? Morreu. Você está pensando que estava viva, viu? Você está morreu. Mas achavam que era o Salvador, não era. Mas enganando. Vamos voltar para toda essa dessa. Pensei que era o Salvador que tirar nós, libertar nós desse cativo do Império Romano. Vamos voltar para casa. Só perdendo foi tempo aqui. Não era o Salvador. Aí de repente vem Jesus. Olha isso. Levanta. Você sabe essa passagem dele? Sabe? Aí você vai perguntar: o que é que vocês estão conversando? Quero que vocês estão conversando. Você é o único judeu que não sabe o que aconteceu? Aquele homem poderoso em obras que nós achávamos que era o Salvador, sabe o que aconteceu com ele? Morreu! Vamos, amor, vamos! Olharam. Nós observamos uma coisa maravilhosa, irmão. O povo estava lá andando, vivendo cativos no Egito. Depois estavam andando lá, sendo sustentados pelo maná que caía do céu. Uma nuvem cobria durante o dia, fornecendo sombra, uma coluna de fogo à noite, e o povo olhando para o Egito. Ai, Moisés! Você nos trouxe aqui para morrer, Moisés! Saudade de comer os temperos lá, Moisés, na bosta, Moisés! Não aguento mais comer esse tal de maná, Moisés! Olhando para trás, história de maluco, olhando para trás. Cantando sempre para quem está dirigindo o carro, no irmão, você vai acabar tudo. Porque está sempre olhando para trás. Quero falar de lugares que nós não precisamos mais estar, visitar. Diabo, você já esteve lá, nem era nem ido lá. Mas você já teve, agora você sabe. Não precisa mais, porque não é o lugar que está predestinado a você. Não é o lugar que Deus preparou para você estar. Aleluia. Você vai comer na mesa do rei. Você vai se vestir com o rei. Vai morar na casa do Você rei. vai morar na casa do rei. Tem um rei esperando ele. Dor, evitável. Sofrimento tradicional. Sai do lugar. Porque o rei manda te chamar. É aquela música. O rei manda te chamar. Que é dele também. O rei manda te chamar. Está te chamando hoje. Esse lugar não foi por acaso, não. Não trouxe ninguém por acaso. Não é acaso, não é coincidência. Você não é um acaso, nem uma coincidência, nem um acidente do destino, nem o fruto do sexo do seu pai e da sua mãe. Você foi criado com um propósito de Deus. Aleluia. Planejado minuciosamente. Ouça, menina dos olhos de Deus, menina dos olhos de Deus, menina dos olhos de Deus, é você.
atraídos à presença do Senhor, com lágrimas de dor. Tem um louvor que fala que aos olhos do Pai, você é uma obra-prima, Ele planejou, com suas próprias mãos pintou a cor da tua pele, teu cabelo desenhou, e cada detalhe, um toque de amor. Você foi minuciosamente planejado por Deus quando não existia ainda. A palavra de Deus é maravilhosa, só quando entreteceste no ventre da minha mãe, os teus olhos viram a minha substância uniforme, dos anos de meu. E no teu livro por escrito todos os dias da minha vida, sei que nem vez existisse. Talvez você olhe no seu espelho e veja assim e fala, nossa, estou satisfeito. Tem gente, não tem perna, mas Deus olha para mim e vê Jesus. Ele olha para mim e vê Jesus pregado na cruz. Ele deu o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele olha para mim e vê esse nome aqui. Acerta, eu sou lindo, muito humilhado. Não precisa nem falar que eu sei na minha casa, tá bom? Eu tenho espelho ali no meu quarto. Não precisa nem me falar. Nem de filho. E quando ele olha para mim e vê Jesus, quando ele olha para você e vê Jesus, olha só que coisa mais linda. Pelo amor de Deus, é tão lindinho. Parece a batida do Fenemê com creme. É só para descontrair isso, não fica muito sério. Vocês estão entendendo? Sim. Você não foi feito para viver em Lodebar, Na miséria. em Emaús, no Egito. Você foi feito para viver em Jerusalém, na casa do Pai. Aleluia. Para sentar na mesa do Glória a Pai, Deus. comer com o Pai, Ao lado do Pai. ao lado do Pai, rindo, esperando, irmão. Quando você precisa disso, não vai fazer com o ladrão da cruz, né? Consegue tirar os 45 segundos do tempo, ele acordou, mas não precisa sofrer até os 45 segundos do tempo, irmão. O ladrão da cruz tem dois, os dois tiveram a oportunidade. Ainda que nos 45 segundos do tempo, mas só um tentou. Mas o cara sofreu, até os 45 segundos do tempo, não precisa. Pode ser o último. Pode ser o último só. Está entendendo? Tem uma festa nova de janeiro, vai segurar. Tem um anel que foi colocado, você sabe que significa anel? Aliança. Aliança que Deus fez com o Espírito. Falou que nunca mais ele ia desfazer essa aliança. Depois ele fez uma aliança com o homem. A primeira parte dessa aliança qual foi? O arco-íris, igual a segunda. Jesus Cristo completou a aliança, o círculo perfeito. Diz que nunca mais a gente faz essa aliança com nós. A aliança perfeita. Perfeita. Então a primeira aliança foi o arco-íris e Jesus completou o círculo. Da hora. Uma promessa que nunca mais destruiria. Não sabia disso aí também. A promessa que não, é uma promessa que nunca ia destruir o mundo. Nunca mais ele destruiria. Depois de ter acontecido. As águas, né? As águas. Não, o mundo vai ser transformado. Não, mas vai se destruir as águas. Não vai ser destruído, porque Deus prometeu que não vai destruir, vai ser transformado. Ô, Bits, então assim, essa aliança foi depois de Noé. Depois que já tinha destruído a terra de Noé. Mas para nós não sairmos do assunto, quem que eu não espera? Viver em Lodebar é opcional. Se você não tinha uma outra opção, estar em Lodebar por falta de opção, então você está tendo. O seu lugar é Jerusalém. Lodebar talvez você estivesse ou esteja frequentando, esteja permanecendo lá, mas você tem uma segunda opção. O seu dia-a-dia, a sua escolha vai determinar Lodebar. Você
toda essa grana. Nem Lodebar. Ah, que uma revelação aqui. Tá? Eu também. Nem Lodebar, nem bar. Tá? Porque tem bloqueado. Para mim viver em Lodebar, mas bar eu posso. Nem Lodebar, nem bar. Tá? Viu? Nós, o barquinho. Qual que é a outra cidade que você falou? Nem bar. Qual que é a outra cidade? Emaús. Emaús nem biqueira. Emaús é a cidade do lugar quente. Nem biqueira, não. É, então. Entendeu? Vamos dar o louvor de Jesus morar em Serra. Vai ter ela que Vai, beleza? filosofia. Então, Eu vou pôr o louvor. tá. Aí depois Louvor, eu